Boa noite a todos, aqui quem fala é Thiago Lucena, discípulo do Moré André Klein Rosa, né, estudante de Torá e de Kabbalah, né, e o Moré tem sempre andado conosco todos os dias, né, dedicando a sua vida, o seu tempo, nos ensinamentos da Torá e nas revelações da Kabbalah, e super recomendo o grupo, né, o acesso ao mestre também. É uma pessoa muito humilde e de sábia, né, sabedoria, né, e eu me sinto honrado em tê-lo como o meu guia, o meu mentor espiritual, que me faz entender os mistérios místicos da Kabbalah. Então, se você ainda não ouviu falar, né, recomendo que assista o canal do Moré no YouTube ou venha participar de uma aula conosco através do Google Meet pelo grupo do WhatsApp. Shalom a todos, muitas brahás e bênçãos e decretos doces. Yud Rei Vav Rei. Ficou mais claro agora, velho. Yud Rei Vav Rei, com a vogalização de Elohim. Rabi Eleazar pergunta ao seu pai: por que quando Elohim sempre denota julgamento, Yud Rei Vav Rei deveria ser pronunciado com as vogais de Elohim? Rabi Shimon diz que sabe que às vezes pode haver julgamento onde há misericórdia, e vice-versa. E quando os ímpios convertem misericórdia em julgamento, então lê-se Elohim. Somos informados em detalhes dos 3 graus que são chamados com nomes de julgamento. Esses 3 graus são Biná, Gevurá e Malhut. O nível de Biná é chamado Yud Rei Vav Rei com a vogalização de Elohim. O nível de Gevurá é pronunciado também com as letras de Elohim. E o nível de Malhut é pronunciado com Adonai, dentro do qual estão as letras do julgamento, ou seja, Din. Então, Rabi Eleazar estava sentado diante de Rabi Shimon, seu pai, e disse-lhe: aprendemos que o nome Elohim sempre denota juízo. O nome Yud Rei Vav Rei às vezes pronunciado Elohim, significando que quando é com as vogais de Elohim, tal como Adonai Yud Rei Vav Rei, Bereshit 15:18, pronunciado com a pontuação de Elohim, ele questiona por que pronunciá-lo Elohim, quando suas letras, ou seja, Yud Rei Vav Rei, sempre denotam misericórdia. Vamos entender um pouco aqui isso, né? Agora sim a gente vai abrir duas páginas e vamos acessar esses dois textos. O primeiro texto que eu gostaria de trazer para vocês é o Bereshit 1.1 mesmo, né? Para que a gente possa entender que o mundo foi feito sobre 2 aspectos, julgamento e misericórdia. Então veja aqui. Então aqui no princípio, Bereshit, né, ó, Bereshit quer dizer Bará, Shit criou 6, que são a primeira parte ali de Zerampim, as 6 Sefirot. Então quer dizer, criou 6 e depois Bará, tá vendo? Criou quem? Criou Elohim. Então o Eterno cria Elohim, que vai criar a natureza, e aí aqui tem que ele criou o alfabeto hebraico. Et, ou seja,
ele mesmo já tinha construído ele criou Elohim, e aí o alfabeto hebraico agora vai criar os céus e vai criar aqui Viaretes. Agora deve-se compreender que aqui não está falando realmente disso, mas Hashamayim é doação, porque o Eterno é doação, e Haaretz é recepção, que é onde nós estamos afastados do Criador. A palavra Bereshit em si, ela traz uma conotação da sua vogalização, ou seja, as vogais que estão implementadas dentro da construção dessa palavra. Veja, eu tenho um ponto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então isso significa que o Eterno já criou 70 sarins, porque cada ponto desse vale um iude, e esses sarins são os anjos das nações. Perceba então que a construção que se dá aqui é exatamente que o todo foi criado pelo Eterno. Muito bem. Agora a gente vai ver outro texto para entender um pouco melhor, como descrito aqui no Zohar, que está aqui em Bereshit 15:8. No Bereshit 15:8, a gente viu já a vogalização ali do nome Elohim, que tem aquelas vogais. Então aqui no 15:8 vai aparecer o nome Adonai vogalizado exatamente com as letras de Elohim. Está aqui, ó. Então eu tenho aqui esse nome, ele não está escrito corretamente, mas ele está escrito com uma forma de Elohim. Isso significa o quê? Que isso vai me trazer, ó, veja, Adonai Yehovi. Tá vendo? Então aqui eu tenho as mesmas vogalizações do nome Elohim. Então, ou seja, eu tenho sete vogais. E aí a pergunta é essa no Zohar. Veja, então como que isso pode acontecer, não é? Veja, Yud Rei Vav Rei, Bereshit 15:8, pronunciado com a pontuação de Elohim, e ele questiona, por que pronunciá-lo Elohim? Quando suas letras, ou seja, são Yud Rei Vav Rei, sempre irão denotar misericórdia? É o que ele pergunta. E segue-se então, aqui no Zohar, a dissertação desse assunto. Disse-lhe que está escrito nas Escrituras: sabe, pois, esse dia e consideram em teu coração que Hashem, ele é Elohim. Devarim 4:39. Também está escrito Hashem, ele é o Elohim. 1 Malahim 18:39. 1 Reis 18:39. Disse-lhes: eu sei que onde há juízo pode haver misericórdia, e às vezes onde há misericórdia pode haver juízo. Portanto, o versículo afirma: Hashem, ele é o Elohim. Ele continuou: veja que é assim. Yud Rei Vav Rei sempre representa a misericórdia. Mas quando os ímpios convertem a misericórdia ao juízo, o versículo está escrito com Yud Rei Vav Rei, mas é lido Elohim, porque tem ali os sinais apontando dentro da Torá o nome Elohim. Venha analisar o segredo da matéria. Existem 3 graus, mas cada grau é independente. Embora seja um conectado, né, ao outro e em um só, e não separa um do outro. Venham ver todas as plantas, nomeadamente, que são as sefirotes, e todas essas velas, nomeadamente as sefirotes de Malhut, conhecida como as luzes impetuosas. Brilham e brilham. Todos são regados e abençoados daquele rio que flui continuamente, a saber, Biná, no qual tudo está incluído. Como todo morrim deriva dele, morrim tem a ver com cérebro, né? Tudo que é pensado pelo Criador, o grande cérebro do universo, e a soma de tudo que está dentro dele. Então o rio é chamado de mãe do jardim do Éden, denotando Malhut, como Biná é referido como mãe. Então, aqui não é Aleph Mem. Como está escrito em Aleph Mem.
Você chora depois de Biná, Mishilei 2:3, sendo mais alto que o jardim, chama-se mãe. Então Biná é mãe. Porque o Éden, denotando Rorimá, junta-se a ele e não o abandona. Existe a ligação ali da letra Shin que liga Rorimá a Biná. Por esta razão, todas as nascentes de Morrim saem, tiram dela e regam todos os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, e abre portas dentro dela. Assim, a misericórdia vindo dela, denotando a coluna central, a misericórdia aberta nela como o início da abertura da coluna central, que se reconcilia e une a direita com a esquerda, sendo a perfeição de tudo. Vai começar lá em Binar. Por esta razão, eles chamam Binar de mãe, denotando Núquiva e Gevurá, e o julgamento sai dela. Por isso é referido como misericórdia por si só. Sua própria qualidade, no entanto, sobre o aspecto, os juízos são despertados e o nome Biná é escrito com misericórdia, significando com as letras Yud, Rei, Vav, Rei, que indica misericórdia. Suas vogais, que estão lá também, são as de Elohim, são de juízo, significando que as suas 4 letras Yud, Rei, Vav, Rei são vogais com o nome de Elohim. Assim, as letras do nome são de misericórdia, mas os julgamentos são extraídos do seu aspecto, como sugerido na vogalização do nome de Iehovô. Este é uma nota. A segunda série do aspecto da primeira série, que é Biná, outra série chamada Gevurá, que é a coluna esquerda de Zerampim, sai agitada. Pronuncia-se Elohim, não apenas em suas vogais, como em Biná, mas como as suas letras reais, ou seja, o próprio nome Elohim. Sua origem é Zerampim, significando Hesed de Zerampim, de onde deriva Gevurá, que está incluído nele, como a coluna esquerda de Zerampim, que está incluída na direita. A coluna de Zerampim, que é Hesed. Uma vez que está incluído no Hesed, está escrito: portanto, Hashem, ele é o Elohim, como Yud, Rei, Vav, Rei, denotando Hesed. É o Elohim, denotando Gevurá. E aqui não tem apenas as vogais de Elohim, como em Biná, mas está incluído nas letras de Elohim. E eles se tornam um. Eles se uniram um com o outro. Esta é a segunda série. A gente vai tentar entender isso melhor. O terceiro grau de retidão, denotado em Malhut, que é a última sefirá, esta se torna a corte do rei. De Zerampim aprendemos que o nome Adonai é assim grafado e assim pronunciado. A congregação de Israel, referindo-se a Malhut, é chamada por este nome. No entanto, o nome de Zerampim é escrito com Yud, Rei, Vav, Rei e é pronunciado Adonai. Este nome é completamente, neste lugar, Malhut, estão o Adonai, não é? Estes são os 3 níveis chamados com nomes de juízo. Como o nível de Biná é chamado Yud, Rei, Vav, Rei, com a vogalização de Elohim, o nível de Gevurá é pronunciado também com as letras de Elohim e também com a sua própria vogalização. E o nível de Malhut é pronunciado Adonai. Esses são os 3 nomes de julgamento, como discutimos aqui na coluna da esquerda, que é o julgamento cuja fonte é Biná. Portanto, só é sugerido com a vogalização de Elohim. A partir daí é desenhado para a coluna esquerda de Zerampim. Lá está real, mas incluído no direito. Por isso o segredo de Elohim também está nas suas letras. A partir daqui, ela se move para Malhut, que é inteiramente construído a partir da coluna esquerda e, portanto, é pronunciado Adonai. Aleph, Dalet, Nun e Yud, que contém as letras do julgamento. E lá, no próprio nome Adonai, eu vou ter o nome Din, Dalet e Yud, né? Essas 2 letras. Explicitamente, todos se unem um ao outro, sem separação,
como estabelecemos. Muito bem. Aqui nós temos, então, que fazer a construção disso tudo. Veja, qual é a ideia aqui? Né? Qual é essa ideia? A ideia é que aqui eu tenho o nome Yud-Kei Vav-Kei com as vogais de Elohim, como a gente viu aqui no texto de Bereshit, no 15, no 8. Né? Então aqui, ó, vamos pegar aqui. O nome não é, que está vocalizado lá, não devemos levar em consideração essa pontuação aqui em cima, isso é uma pontuação dos cânticos de Torá, mas somente levar em conta as vogais, essas que são naturais. Não é? Muito bem. Então esse Sheva Pasuk que tem ali a gente não leva em conta, porque é um tamim. Muito bem, então aqui eu tenho dentro desse aspecto, dessa sefirá, esse nome, que aponta e denota julgamento, porque o nome está com a questão do nome de Elohim. Aqui, veja, a parte esquerda que desce aqui, ó, ligando o Biná, que já é um outro nível espiritual, onde está Gabriel, ele já vai me ligar aqui com Gevurah. Devemos observar que em cada nível também existe, não é, todas as outras sefirotes, cada vez mais num aspecto elevado. E aqui em Bereshit eu tenho exatamente o nome Elohim, também vocalizado, ó, com as vogais dos 70 saris que Deus criou para as nações, que são essas forças, e que vão estar dentro aqui de Malhut. Agora, eu tenho esses 3 graus que são graus de julgamento, e esses julgamentos eles são implementados, como a gente vai entender, por algumas questões muito profundas. Por isso que não se deve, de forma nenhuma, querer brigar contra os mazalotes do Eterno. Né? Então veja, e aí eu tenho aqui no meu mundo exatamente o nome Adonai, que é representado pela Shekhinah. Aqui conosco nós temos a Shekhinah. E qual é a construção que nós devemos ter aqui? Essa construção é exatamente o entendimento, não é? E esse entendimento é realmente entender que tudo está na mão de Hashem. Nós podemos até tentar e querer ter mais misericórdia que o Eterno, mas não podemos fazer isso, porque a misericórdia que ele implementa aqui é exatamente em cima desses julgamentos. Como que isso vai funcionar? Veja, eu tenho o lado da esquerda, Biná, bem elevado, ainda que esteja com as necudotes aqui de Elohim, tá vendo? Por isso que é a construção aqui, ó, porque ela está ligada aqui ao nome Elohim. Aqui eu tenho um Avraham, que é Hesed, que vai amarrar o que? O nome Itzahak, que é Elohim. Um aspecto de julgamento. Ou seja, o aspecto foi, ofereça a mim seu único filho, amarre-o e o leve para sacrificar. E aí ele vai fazer esse sacrifício. Os sacrifícios dos leviins são feitos aos Elohims. Por quê? Eles tinham que aplacar a força de Elohim. Então a ideia aqui é essa, é que através de Hesed, da bondade, e aí é algo pessoal de cada um, ou até mesmo você pode usar sua bondade para ajudar outras pessoas a entender tudo isso. O processo começa na hora que a pessoa nasce, ela é jogada nesse mundo, e aí quer dizer, já foi tudo padronizado. Qual era a padronização? A padronização aqui era que a vida dela já foi formada para ser como ela é. Só existe uma forma dela mudar esse processo e esse trajeto. Qual seria esse processo e esse trajeto?
conhecendo a Torá e estudando o Zohar Kadosh profundamente, compreendendo. Veja, agora você está tendo uma aula, vamos colocar assim, de direito espiritual, de entender que Hashem é que cria tudo, todas as vidas, todos os mazalotes, tudo, tudo, tudo. Aquilo que a gente percebe, que é muito pouco, porque estamos presos aos nossos receptores, que não podem escutar todos os sons, nossos ouvidos, não podemos ver todas as cores, enfim. E nós temos, então, uma limitação em relação a isso. Por isso é que se dá toda essa confusão em relação a Elohim, Adonai, Yudkei, Vavkei. É tudo feito por um único Deus. Perceba, então, que aqui eu já tive o meu Masal, aqui já estava escrito, ó, vai ser o Moré André vai fazer isso, o Moré André vai fazer aquilo, vai passar por esse ou aquele sofrimento, enfim, esse já está implementado, ou seja, a minha vida já foi criada, o meu Masal já foi criado aqui por Biná, que é onde eu tenho o tetragrama, que é, na verdade, misericórdia, e eu tenho também as necudotes de juízo. Eu posso transformar misericórdia em juízo, porque toda a vida é uma misericórdia. É uma misericórdia. Deus te criou por misericórdia. Ele te doou a vida. Então eu posso transformar, todos nós podemos transformar essa misericórdia, essa missão que nós fomos enviados para cá para entender a Hashem, para estudar a Torá, em juízo. Quando isso acontece, então eu não consigo amarrar, através dos estudos da Torá, da implementação de uma vida santa, eu não consigo amarrar Elohim. Veja, esses níveis de julgamento. Então aqui, ao invés de eu ter a Sheriná, eu vou ter juízos, tá vendo? Então eu vou ter juízos e esses juízos vão estar no próprio nome Adonai. Por quê? Porque aqui agora, no nome Adonai, eu tenho a palavra Din, que é formado de um Dalet, um Yud e um Nun final. Eu tenho um Aleph aqui, mas aqui, ó, juízo Din. Agora, se eu reorganizo as letras, eu posso ter o nome de Ná, não é? Então, é por isso que quando a Diná vai para o campo, ela é estuprada, ela na verdade ela é Din, não é? Ela é Diná, ou seja, é um aspecto de juízo. Tá vendo? Então, na verdade, tem um Re final, que representa Din Malhut, não é? Din Malhut, ou seja, a gente está aqui no nosso nível de Malhut, e aí, então, nós vamos ter aqui, deixa eu colocar só o nome de Ná aqui, ó, eu tenho aqui então, ó, a própria palavra Din e o Re, que representa a última parte do tetragrama, né, ó, Din, como eu vou escrever aqui abaixo agora, e tem a própria parte do tetragrama ali, o Vav final, que é Malhut, representado exatamente nesse nome. Perceba então que não é uma simples leitura da Torá, não é eu saber somente, apesar que é ótimo ler o hebraico, né? Se você puder cada vez se implementar mais, é muito bom, mas que não é só isso. Tem que se ter um entendimento cabalístico de toda a questão, entender o que os nossos sábios colocaram. Um momento. Ó, veja, Din, né? O Nun ele cresce, tá vendo? Ele cresce por causa que ele agora está no final. Eu não tenho mais a letra Re, eu não tenho mais o processo da letra Re. Agora perceba então que Adonai também tem a palavra Din. Então isso está implicando para a gente o quê? Que as pessoas elas nascem com Masal. O Masal que elas têm é espelhado pela como ela foi criada aqui. Então o projeto daquela vida, olha, fulano de tal vai nascer na África, vai nascer numa família muito rica, vai ter oportunidade de estudar, vai ter oportunidade, e Deus vai desenhar todo o caminho. A gente bobo,
Fala assim, não, foi eu que fiz, eu me esforcei. Eu era. E, cara, eu sou melhor do que o outro, sabe? Porque nada, foi Deus que criou dentro de você. Aquilo que nós chamamos de Deus é o criador da vontade, Hatson, ele que criou dentro de você. Todos os aspectos que você avançou nessa vida foi o eterno que deu a possibilidade para você. Você não fez nada. A única coisa que você decidiu foi como agir em cada situação. Se você ia ser bom, proativo, uma pessoa que amava, ou se você era egoísta, aí você pode decidir. Porque só existe dois tipos de povos na Terra: os egípcios e os israelitas, o Israel. Tá percebendo? Então você vem para cá com esses aspectos e você, na verdade, é um avatar. Você é um avatar. Você pensa que decide, mas não decide. Qual a implicação que a gente pode ter disso? Por exemplo, eu estou aqui agora, posso falar, olha, eu nem sei o que eu vou fazer daqui a um minuto. Então, mas aí Deus cria lá, olha, vai esfriar e você vai botar casaco. O que eu vou fazer? Eu posso ficar com frio, realmente, mas também vai ser Deus que fez eu decidir ficar com frio. Ou eu posso botar o casaco. Então eu sou levado por quem? Por Elohim, que é a natureza. De repente eu estou indo por um caminho e tal, aí eu sempre vou por um caminho, de repente o Eterno me faz ir pela esquerda. Não, hoje você vai entrar por essa rua aqui, vai fazer um caminho diferente. Quem é que nunca fez isso, né? Aí você vai por um caminho diferente. Existem possibilidades aí. Se você pegasse o caminho que você ia todos os dias, poderia acontecer um acidente e você morrer. Se tivesse no seu masal, chegou a hora, você morreria. Mas se não estava no seu masal, então você pega a esquerda. E aí quer dizer, os céus tiveram misericórdia de você, o acidente aconteceu, ou talvez uma pessoa que você não quisesse encontrar, ou não era o momento daquela pessoa se encontrar nesse masal com você, então você vai por outro caminho. E você, bobo, você acha que a gente decide. Mas aí é que está o problema. A vontade ela é criada dos céus. Por isso que não se pode ir contra nenhum masal. Ah, mas mulher, a pessoa é muito ruim. Ela e Deus. Quem criou ela foi Deus. O criador dela é Deus. O que eu tenho que falar e fazer é ensinar o Zohar Kadosh. Isso significa então que eu não posso de forma nenhuma me meter no masal de ninguém. Por isso que a Torá fala, o Zohar fala, mude a si mesmo sem mudar o outro. Respeite o parâmetro do outro, não force a psicologia do outro. Mas, Moré, e agora? Só existe um Salvador. Só existe um Deus que cria todas as coisas. Então, o que eu vou fazer agora, Moré? Mude a si mesmo. Seja um projeto divino, por quê? Para que sair dessa formatação de Din, não é? Ó, de Adonai, que vai lembrar o nome de Ná, que era uma das filhas de Jacó, e que aqui o processo vai começar a mudar. Ou seja, se eu abro as portas de misericórdia, o que vai acontecer? Eu vou começar a terminar com as restrições Aleph e a restrição Beit. Aquela palavra, aquele Yud que tinha entrado na palavra Or, que é pele, e se torna Ar, não é? Vai formar em vez de pele a palavra Ar. Então ela é retirada aquele Yud e eu volto para a luz de que Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Deus criou a misericórdia e criou a recepção. Então agora eu sabendo disso, eu vou usar a minha recepção para o Gimatikun. E qual é o Gimatikun? Eu estudar a Cabala e ensinar a Cabala. Mas a gente deve fazer panfletos, sair distribuindo por aí? Não, 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 não. Deus vai trazer as pessoas até você. O cheiro da Torá vai trazer as pessoas. Aqui eu vou sofrer todos os julgamentos. E são julgamentos
que podem ser julgamentos bons, e aí os julgamentos bons podem ser ruins, porque perceba, se uma pessoa vem para cá e ela tem a vida boa demais, ela então não sabe que está no Masal. Ela passa a vida toda fazendo tudo que não é Torá, vivendo tudo que não é Torá, vivendo de recepção. Vem uma pessoa para cá, começa a buscar a Torá, o Eterno atropela essa pessoa e vai mostrando o ego dela, e aí ela compreende que ela está sobre um Masal e que ela tem que agora, mesmo que seja o Eterno que esteja conduzindo, seja através de Elohim, ou seja, sempre vai ser o Eterno, aquela pessoa, e algumas questões vão ser muito sérias na vida dela, ela está aqui seguindo e tentando consertar a sua alma. O que tem por dentro, o que vai vir de tratamento, por exemplo, Shaul Melech recebeu um espírito ruim que ele tinha que consertar. Então aquele espírito entrou nele porque ele tinha que consertar aquela alma. E aí hoje a visão, não é? Você vai ver que Davi Melech, ele não vai tirar o espírito dele, mas ele apaziguava o espírito quando tocava a sua harpa, não, quando ele estudava a Torá. A harpa de Davi não é muito bem o que as pessoas pensam. São as letras hebraicas. É lógico que existem implicações mais sérias. Compreender esse Gilgul Neshama, compreender que todas, mesmo as forças impuras que são implementadas para que o homem volte para a Torá, Ganzul Letová, tudo é para o bem. Ainda que vá doer, Ganzul Letová, tudo é para o bem. Aquilo que a gente não compreende, aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente está ainda desvendando, vem tudo de uma fonte só. Os julgamentos, tá vendo que vem em 3 sefirotes, e chega até aqui, na vida de qualquer ser humano. Ah, mas se a pessoa não é judeu, tá no Gilgul. E o muçulmano também está no Gilgul. Mas eu não compreendo. Não é para nós compreendermos, é para nós aceitarmos. Ah, mas a pessoa vai viver a vida toda ali? Sim, vai viver, é a alma de Hashem, é um processo que a gente tem que entender que não está ligado à religião, está ligado à vibração da alma da pessoa. É que nem a alma de vocês. Um dia vocês estavam lá numa religião porque nasceram num país com essa religião, e aí agora estão chegando a uma compreensão. Quer dizer, está mudando o aspecto reencarnatório, está chegando-se a uma compreensão do geral. Isso significa, então, que se hoje eu pego um ônibus, ou pego meu carro, ou qualquer coisa, tudo que vai aparecer foi criado pelo Criador. Ele está escrevendo um livro com a sua história. A única coisa que você decide nessa história é se você vai agir com amor, se você vai agir com verdade, com zorra, ou se você vai deixar o seu ego sempre atropelar as coisas. Para os céus, né? Uma morte divina. Imagina isso, né? Não é simplesmente uma morte no nosso nível. Então vamos continuar aqui. Errie, achei errie. O Rabi Eleazar não entende o versículo do título, que significa: eu sempre serei o que sou agora. E seu pai diz que o nome Errie compreende tudo e está completamente oculto. Errie significa vou desenhar e dar a luz a todos, que é Ima Biná. Ima e Biná é a mesma coisa. Está impregnada e pronto para dar a todos, né, os detalhes e revelar o nome exaltado Yud-Rei Vav-Rei, que havia explicado o segredo do santo nome a Moshe. E Rabi Shimon descobriu no livro do rei Shlomo que Aseh significa que a câmara Biná está em conexão com o Éden. Rohimá. Quando no nó exaltado, Asher é derivado de feliz
e RE significando preparado para dar à luz. No momento do nascimento, não está escrito Axé, porque o par celestial está separado, mas sim RE, o que significa que agora ele produzirá e dará luz, e tudo será corrigido. Após o nascimento de Zerampim, esses outros nomes foram abandonados, e se diz Yud-Rei Vav-Rei. Disse-lhe: se é agradável diante do meu pai, ouvi dizer que está escrito sobre isso. Serei sempre o que sou agora, ou seja, RE, Axé, Shemot 3,14. Eu não entendo, ou seja, não entendo sua explicação. E ele respondeu: Eliasar, meu filho, os amigos estabeleceram e agora tudo se conecta ao mesmo assunto. Vamos aqui abrir no livro, não é? Apesar que tem aqui, ó, RE, Axé e RE. Está aqui, que é quando o tetragrama sagrado ele tem o Yud trocado pelo Aleph e tem o próprio Yud assumindo o local do Vav. E aí aqui eu não tenho Gematria 26, eu tenho Gematria 21, com mais 21 aqui do outro lado. Já a palavra que a gente está falando aqui, que é Asher, não é? Que é o que está sendo discutido aqui, ó, veja, eles explicam, né, que Asher significa a câmara binar, como que ela que está em conexão com o Éden, não é? Que é Rohimá. E aqui deve-se ter uma explicação, porque muitas das vezes nós ancoramos, não é, todas as questões da Torá dentro de um aspecto. Por exemplo, está falando de Biná, é só Biná? Não. Está falando de Rohimá, é só Rohimá? Não. Então existem aspectos aí que devem ser detalhados para que vocês possam compreender, não é? Por exemplo, quando fala de Rohimá, significa também Rohimá que está em Biná, ou pode ser Rohimá que está em Rohimá. Então é uma coisa dentro da outra, e aí a Torá ela se sobressai sobre esses assuntos para explicar. Então isso, o que eu sou o que serei, não significa aquilo que as pessoas imaginam. Ah, é um nome. Não, é um aspecto de revelação, onde esse Axé significa Biná, e diga-se de passagem, percebam a ligação em conexão com o Éden, que é Rohimá, quando exaltado, esse termo é exaltado. Axé é derivado da palavra feliz, não é? E RE significa preparado para dar a luz. No entanto, no momento do nascimento, então está escrito Axé, porque o par celestial está separado, mas sim RE, o que significa que agora ele produz e dará luz e tudo será corrigido. Aí, após o nascimento de Zerampim, esses outros nomes foram abandonados e se diz, então, agora Yud-Rei Vav-Rei. O que significa? Isso é um estágio espiritual dentro de todo aquele que vai estudar a Torá. É um aspecto que é possível porque foi consertado e revelado e analisado por Moshe. Então, a ideia aqui não é somente que é um nome poderoso e etc., mas que esse é um nome que corrige Sefirot. Ao mesmo tempo que está corrigindo as Sefirot internas, que é o que se espera, também está corrigindo aqueles planetas que são referentes a essa Sefirot. Muito bem. O segredo da questão é esse. O nome RE compreende tudo, sendo o supernal. Aba e Ima, diga-se de passagem, Aba é Rohimá e Ima, que é Biná. E que são as três primeiras Sefirotes de Biná, que são Keter, Rohimá e Biná mesmo de Biná. Sempre no segredo do verso, ele se deleita na misericórdia. Isso que é misericórdia, na verdade, é Hesed. Isso está lá em Micael, né? Miqueias, que se fala, né? Miqueias 7,18. E nunca recebe Rohimá, como quando caminham estão bloqueados.
e não claros e estão todos incluídos em um só lugar. Então eles são chamados de RE, que inclui todos, e está escondido e não revela. Veja, aqui é algo complexo de se entender. Se a questão, né, se o segredo do verso ele se deleita em misericórdia, que está lá em Miqueias, Mirá 7,18, ele nunca receberá de Rorimá, como quando o caminho estão bloqueados. E então e estão todos incluídos em um só lugar. Então eles são chamados de RE, que inclui todos, e está escondido e não se revelará. Agora preste atenção. Aqui em cima diz o seguinte: agora ele produzirá e dará luz e tudo será corrigido, percebendo que dentro da alma da pessoa, em relação aos aspectos da Torá e sefiróticos, a pessoa começará um nascimento, uma correção muito séria, mas isso só se dará após o nascimento de Zerampim, até que a pessoa não dependa mais desse aspecto e agora se ligue a Yud Rei Vav Rei na sua compreensão total. Depois que os primórdios da revelação de Morim emergem dela, esse rio que é Israel, Sabá, Tevuná, emergem dela. E esse rio engravida como macho e fêmea. Para desenhar tudo, o início é chamado de Asher Rie. Significa eu vou desenhar e dar a luz a todos. Rie. Significa que agora eu incluo tudo, a inclusão de cada detalhe. Ou seja, cada série. Asher Rie significa que Ima, que é a Biná, está impregnada e pronta para dar todos os detalhes e revelar o exaltado nome Yud Rei Vav Rei. Muito bem, vamos aqui só para a gente compreender um aspecto do que a gente está falando aqui. Quando a gente fala Tevuná, a gente está falando dessas sefirotes aqui abaixo em Biná. E quando a gente fala Israel Sabá, a gente está falando dessa parte de baixo aqui, não é? Que está aqui do lado de Rorimá. Perceba então que esses detalhes que a Torá revelam eram só possíveis de se entender através dos nossos sábios. Nunca a gente pode então descartar a Torá, não é? Porque é dentro da Torá que esses segredos estão escondidos. Sem a Torá, que é santa, a gente não poderia perceber esses mundos espirituais e nem esse detalhamento reencarnatório. O detalhamento da reencarnação ele se dá em dois sentidos. Uma pessoa ela pode reencarnar em vida. Os fatos dela poder reencarnar em vida é que ela pode se tornar uma pessoa melhor a cada momento, ou lutar para que isso aconteça. Cada um, mediante, né, as suas midotes, cada um preparado para lutar contra as suas mamidotes, e assim ela começa a ativar esses mundos espirituais. Muito bem. Então a gente continua aqui, lendo, não é? Depois, Moisés quis saber os detalhes do assunto. Então o santo bendito seja ele, explicou-lhe assim. Assim dirás aos filhos de Israel, Erie, Shemote 3,14. Esse é o nome específico para Israel Sabá, que está dentro, não é? Lá de Rorimá, naquela parte das 7 sefirotes abaixo. E Tevuná, que também está dentro agora de Biná, que é ali a construção daquela parte de baixo de Biná. Veja, Rorimá, Adã, Biná, Rava, homem e mulher. Veja, agora a gente então percebe que esses aspectos de uma primeira mulher e um primeiro homem, segundo a descrição da Torá, não está falando muito bem disso. Mas está falando desses graus de criação desse homem e dessa mulher, segundo o aspecto da Torá, ou seja, um aspecto espiritual. Então diz aqui ainda, portanto não está escrito aqui Asher Rie,
Descobri no livro do rei Shlomo que Asher significa que a câmara Binah está em conexão com Ed, denotando Rohimá. Quando no exaltado, como está escrito, feliz sou eu, na palavra Osri, porque as filhas me chamam bem-aventurado, Bereshit 30, 13. Também aqui, Asher é derivado de ser feliz, e Riá significa preparado para dar a luz. Então vamos olhar aqui no texto de Bereshit 33, o que significa realmente esses aspectos que são descritos pela Torá, não é? Justamente quando Leia declarou, o que ela fala? Ó, Be-a-seri. Ou seja, a palavra Asher está aqui, ó, que sorte, que felicidade, né? E depois, vamos ler aqui do início, Vetomer Leia, Be-a-seri, que Oshrini Benot Kara et Shamor Asher. Veja, o nome que está aqui é o mesmo nome do menino que nasceu, ou seja, a tribo de Asher, que nós estudamos algum tempo atrás, e ele vai ser o filho de Zilpa, que a gente estudou e explicou também sobre essas esposas de Jacó, que não eram mulheres de verdade, mas que eram aspectos espirituais, combatendo o aspecto em que o Adão errou quando ele se relacionou com as 4 demônias. E essas 4 demônias, entre elas Lilith, Catricure, Citricure, etc., era o problema que tinha sido gerado em relação às forças espirituais dentro do homem. Muito bem, a gente continua então aqui, não é? Então veja, lá quando fala que nasceu Asher, já está aqui, ó, ligado ao nome Erie, Asher, Erie, que é a tribo de Israel. Muito bem. Então, feliz, né, Erie, né, Asher é derivado de feliz, e Erie significa preparado para dar luz. Então agora que houve a união desses dois mundos, porque Binah diz que ela não tem vontade de receber. Então ela só recebe para doar. Rohimá é a mesma coisa, eles não têm força para receber. Então eles só podem receber para doar, que é um nível muito elevado. A vontade que eles têm é só de servir o Eterno, ainda que tudo isso esteja implementado dentro de graus de nomes divinos. Então é preciso uma certa força de Malhut para que Malhut chegue pelo menos, em primeiro início, no nível de receber para doar, até que possa se construir o mesmo nível lá de cima, que é doar por doar, o que é extremamente difícil. Veja e venha e veja como ele desceu do nível em nível, ou seja, foi descendo as sefirotes, os graus sefiróticos, a fim de contar o segredo do santo nome a Moshe. No início havia Rie, se compreende tudo em geral, e está escondido e não revelado de forma alguma, sendo supernal Aba e Ima, Binah, Rohimá e Binah. Como eu disse, isto é entendido a partir de então eu fui Erie, porque é como um berçário, segundo Michelei 8:30. E o homem não pode saber o seu preço, Iov 28:13. Rohimá, sendo o segredo supernal, estão ocultos, estão escritos sobre eles. O homem não pode saber seu preço. O homem não pode saber o preço dessa Torá e dessas revelações. Não tem preço, pois Rohimá está escondido dentro deles e não é conhecido de forma alguma. Depois o supernal Aba e Ima fizeram com que o rio, que é supernal, Ima, emanasse, e ele engravidou e estava prestes a dar à luz. Então o versículo diz, Asher, significando que eu estou preparado para dar à luz e corrigir tudo em mim. Depois disso, ele começa a dar à luz, então não está escrito Asher,
porque no momento do nascimento o par celestial está separado, como mencionado. Mas RE, que significa que agora vai produzir da luz e tudo será corrigido. Existem aspectos de conexão aí que são seríssimos. Muito bem. Depois que tudo surgiu e cada um foi estabelecido em seu devido lugar, ou seja, depois que Zerampin nasceu e veio abaixo para o seu lugar, ele abandonou tudo, significando todos os nomes acima mencionados, e disse Yud Rei Vav Rei. Este é o detalhe, significando o grau específico de Zerampin, desconectado de Ima Binah. Isso é sem sustento, significando Zerampin que Morri se referiu como um sustento. Naquele momento, Moisés tomou conhecimento do segredo do santo nome, do oculto, como ele tinha. Quão afortunado é a sua sorte! Rabi Eleazar aproximou-se e beijou-lhe a mão depois dessa explicação. Agora nós começamos aqui a ordem correta de escrever o nome Yud Rei Vav Rei. Rabi Shimon diz a seu filho que é fundamental escrever o santo nome corretamente. Ele se refere à informação na seção anterior por referência às letras individuais de Yud, Rei, Vav e Rei. Disse-lhe, Eleazar, meu filho, cuidado para não escrever o santo nome indevidamente a partir de agora. Pois daquele que não sabe escrever corretamente o santo nome e amarra o laço da fé. O laço de um é o de Zerampin e Malhut, segundo o segredo do versículo. Hashem será o seu nome, ou seja, Hashem, naquele dia o seu nome será um. Zacarias 14:9. Para unificar o santo nome, está escrito, porque ele desprezou a palavra de Hashem e quebrou o seu mandamento. Essa alma será totalmente cortada fora. Bar Midbar 15:31. Isso mesmo que ele cause uma degradação de um nível ou uma unidade de apenas uma letra entre eles. Muito bem. Aqui algumas pessoas podem arremeter sobre a própria escrita do nome em si, que também é uma verá, caso você escreva alguma coisa errada, não tenha todo um condado, santidade, material separado, um caderno muito bem elaborado, o melhor material que você tenha para fazer isso, para não se fazer as coisas de qualquer maneira. Então, quando vai se lidar com letras hebraicas, tudo tem que ser tudo muito bem organizado. Aqui está falando da própria Torá. Quando as pessoas tiram letras, fazem traduções, querem ensinar a Torá e tal, e querem seguir algo que não está dentro da Torá, não impondo o amor a todas as pessoas, não impondo realmente e entendendo também quando há um julgamento sério, então a pessoa ela começa a não entender essa Torá. Por exemplo, eu achar que existe o mal e que o mal vem de outra fonte que não seja Hashem. Ou seja, que existe outra força, outro ser, qualquer entidade que não esteja limitado a fazer aquilo que Hashem desejou, mesmo no meio das idolatrias. Tudo é sentenciado por Hashem. A gente sabe que existe a perninha do Kuf, que é o final de Hashem, da santidade, que essa perninha ela alimenta todas as forças impuras que têm um porquê de existir. Muito bem. Vem ver o que o Yud, no início do nome Yud Rei Vav Rei, inclui tudo. Está escondido de todos os lados, e nenhum caminho se abre dentro dele. E lá engloba macho e fêmea, ou seja, o supernal, Aba e Ima. Como o Yud é o segredo de Aba, que é Rohimá, e as duas letras do Yud totalmente soletradas, do Yud totalmente soletradas, ou seja, o Vav e o Dalet, são Ima, e eles estão ocultos e fechados. O que significa? Quando a gente vai fazer meditações,
ou descobrir alguns segredos, o que a gente faz? A gente tem alguns nomes que têm gematrias, gematria 45, 72 e assim sucessivamente. A gente então escreve as letras por extenso. E no caso da explicação aqui é que o Yud em si ele foi escrito por extenso. E aí então agora, não é? Ele tem um novo aspecto. Veja, o Yud mesmo é escrito. Depois, qual o segundo som? O U. Então eu boto o Vav. E finalmente eu boto o Dalit, Yud. Então eu tenho aqui esse nome que é formado, não é? Justamente pela explosão. A gente chama a explosão do nome, não é? Ou escrever por extenso a letra. Então veja, nesse caso, então o Yud que está separado é alguma coisa, mas o Vav e o Dalit, na abertura do nome, eles vão aqui nesse caso significar a Sefirah Binah. Então, deixa eu colar aqui para a gente saber da onde a gente tirou a ideia, da onde nossos sábios tiram a ideia, e apagamos o Yud aqui para saber então que aqui, veja, Vav Dalit, não é? Significando Binah. Muito bem. Vamos continuar então. Deixa eu só tentar fazer uma ligação aqui, para a gente não se perder. E finalmente a gente tem aqui uma explicação então do que está sendo falado nesse caso. Todos esses paradigmas, todas essas questões que são desenhadas pelo próprio Zohar, eles significam então que existe uma configuração muito grande dentro de todo o sistema da Torá. E que o Eterno, quando ele dá a ordem de não quebrar a Torá, não mexer nessa Torá, trazendo ideias que não existem dentro da Torá, é realmente algo muito sério e que as pessoas brincam com essas coisas, porque elas vão atrás de ideias que quebram a Torá. Elas vão atrás de ideias que nem existem dentro da Torá. Mas como a Torá é um livro fantástico e que pode ser entendido de várias formas, dependendo do CRI, da pessoa que está vendo, então elas começam a não entender essa Torá. Elas começam a falar, olha, essa Torá não tem mais validade. Por exemplo, eu não posso falar que Jeremias veio porque a Torá estava errada e que ele veio consertar a Torá. Não, Jeremias veio para trazer as pessoas de volta para a Torá, não quebrando nenhum tio da Torá. Então ele não poderia dizer, estava escrito, eu porém vos digo. Veja, o que está escrito não pode ser mudado. E isso só pode ser falado se a pessoa tiver com muitos demônios. Está entendendo como funciona? Totalmente ligado à questão anti-Torá. Porque não se entendeu essa Torá. A Torá não precisa de conserto. E aí, então, todos os profetas que vieram, muitas vezes são muito mal interpretados, e muitas vezes são como se eles estivessem falando que essa Torá não tem mais efeito. Mas o anti-efeito da Torá é não entendê-la e implementar outros caminhos diferentes dessa Torá. O que causará da pessoa uma desconexão com o divino, ainda que pareça que no seu caminhar ela esteja recebendo do divino, que é a falsa sensação do Criador, que é criado pelas forças impuras que estão no mundo de Malhut. E a gente vê isso várias vezes acontecendo dentro do Taná. Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, o Vav e o Dalit, como vimos, são imã. Que é a verdadeira libertação que eles falam. Então, Vav e Dalit são imã, que é Biná, eles estão ocultos, não é? E fechados. A ponta no topo do Yud sugerem em nada, ou seja, Ket é chamada assim, já que não há como concebê-lo. Depois o Yud, o segredo do Éden, emitiu de si mesmo aquele rio que flui continuamente, ou seja, Biná.
A partir dele, Rei conceberá como um filho e uma filha, que são Vav e Dalet. Veja que nós estamos falando de mundos espirituais e de letras hebraicas com as suas forças espirituais. Sua forma sugere Zerampim e Malhut como embriões dentro dele, na forma de Dalet e Vav. Disso, Rei está escrito, é um rio que saiu, né, do Éden. Isso é Bereshit 2:10. Vamos ver aqui Bereshit 2:10. Então veja aqui, um rio do Éden, não é? Venahar Itse Meeden. É um rio que saiu do Éden para regar Lehas Kote et Hagan, para o jardim, veja, para regar o jardim. Então se divide e torna 4 braços, tá vendo? Então essa ideia aqui que se torna 4 braços, veja, não é um rio literal, não é um local nesse mundo, como é afirmado muitas vezes, e não está aqui nesse mundo, são os mundos espirituais descendo. E aí continua aqui. Esse rio que saiu do Éden, não é? Que é Bereshit 2:10, está escrito significando fruir continuamente, e não saiu no pretérito. Por isso, o Re não precisa se separar do Yud, porque se o Re, o Yud está em Keter, uma pontinha em Keter, outra ponta em Rorimá, se o Re se separa, já o Re não fluirá mais. Então, ele não pode ser separado, como resultado está escrito, meu amor, Shiracherim 4:1, em relação a Rei, que está com Yud, como dois amigos que nunca se separam um do outro. Ou seja, a ideia aqui é que esses níveis espirituais, tanto internos e também como a letra Yud, não é? Agora, ela está, deixa eu só escrever aqui, em Rorimá, em Biná, ela não pode se separar da letra Rei. Espera um instantinho. Ela não pode se separar da letra Re, que está em Biná. Então ela mantém aqui, né, o Re e o Yud. Veja, vou aumentar um pouco esse Yud para a gente poder ali potencializar uma ideia clara do que a gente está falando aqui do nada, não é aquele nada que a gente imagina. Então essa pontinha aqui, ó, está dentro lá em cima, aqui em Rorimá, ó, só a pontinha, e o resto dela tá toda dentro aqui de Keter, uma pontinha está dentro de Keter e o resto dela está dentro de Rorimá. Essa é a ideia que realmente se tem da letra Yud. E ela não pode se separar de forma nenhuma da letra Re de Biná. Então são amigos, não pode, são mundos espirituais que vão ser amigos, e aí então é dessa ideia da letra Re que vão correr então esses aspectos. Logo, não logo a gente tem a ideia aqui de que, vamos voltar aqui Rorimá para o lugar, a ideia aqui é a construção interna também. Deixa eu acelerar a leitura aqui, que eu não gostaria de terminar sem ler tudo. Então, eles ficam juntos e nunca se separam. Você pode perguntar, por que um rio está escrito indicando um, mas na realidade existem 3? Ou seja, os rios são Biná, que está grávida de Zerampim, e Malhut. Como discutido, ele responde, isso é com certeza o Yud produziu 3. Todos estão incluídos nos 3. Este Yud emitiu este rio antes dele, ou seja, Biná, e 2 filhos com os quais Ima, que é Biná, mãe, amamenta e está impregnada, e os carrega.
Depois, né, os carrega depois. O rei tem esta forma, não é? Dalet, dentro do qual há o Vav, que é a perna cortada dentro do rei. E este Dalet e Vav são filhos que estão abaixo de Aba e Ima, dos quais Ima está grávida conforme discutido. Então, isso significa que dentro da própria letra rei, eu vou ter aqui, olha, um Dalet aqui em cima e um Vav aqui, tá vendo? Então, isso significa que aqui eu tenho Dalet, que representa Binah, mas que a letra rei, que é unida ao Yud, também tem um Vav nela, olha, essa parte de baixo. Muito bem. Continuando então aqui a explicação do Zohar, ele continua falando aqui que ela está grávida conforme discutido, né? E esse Dalet e Vav são os filhos que estão abaixo de Aba. O rei tem essa forma, Dalet, dentro do qual o rei e o Vav, que é a perna cortada dentro do rei, e este Dalet e Vav são os filhos que estão abaixo de Aba e Ima. Ou seja, aquele mesmo rei que agora se divide com Dalet e Vav, que era o final da palavra Yud, né, eles agora o engravidam, conforme discutido, porque a gravidez é para estudo de Torá. Aquilo que a gente já vem explicando há muito tempo, que não é uma gravidez realmente, mas que também está embutido na questão da metáfora do nascimento das almas nesse mundo, porque é assim que funciona. E aí a gente sabe que as festas duram 9 meses, e que aí a Sara amamentava as pessoas, quer dizer, Sara é um sistema, não é, espiritual que amamenta as pessoas com esses morrins, esse leite, chamado Ienikah, que é quando a pessoa começa a ter maturidade espiritual e conhecimento da Torá. Depois que Binah deu à luz, ela produziu um filho do sexo masculino e colocou diante dela, ou seja, Zerampim. E há necessidade de escrever Vav, que sugere sobre o filho, porque são 6 sefirot Zerampim. Assim, depois que ele nasceu e saiu para o lugar. Este filho, que agora o novo estudante de Kabbalah, herda Ab e Ima, se ele seguir aqui a conclusão do Zohar, e Zerampim herda 2 porções, uma para si e outra para Malhut. Dele é cuidado a filha, portanto é necessário escrever, depois que Vav e rei junto, um após o outro, assim como o primeiro rei está unido com Yud, significando Yud rei. Não deve haver separação entre eles. Também aqui o Vav e rei estão juntos, e não há necessidade de separá-los, ou seja, as duas partes do tetragrama. Já estabelecemos essas questões. Esse assunto aqui também são levados para outro lugar. A afortunada é a porção dos justos que entendem o segredo supremos do Santo Rei e são dignos de serem gratos diante dele. Assim está escrito: certamente os rigorosos darão graça ao teu nome, e os retos habitarão a tua presença. Terlim 140:14. Aprendemos que Rabi Yehudá disse: El Elohim Hashem falou e chamou a terra. Esse é o Terlim 50, onde você tem a palavra Elohim, primeiro que Yud Rei Vav Rei. Então, Elohim, Elohim, não é? Adonai, Hashem. Então, El Elohim, Yud Rei Vav Rei, referindo-se a Hesed, Gevurah e também Tiferet, que são a perfeição de toda a perfeição dos santos patriarcas, ou seja, Hesed, Gevurah e Tiferet. Hesed Avraham, Gevurah Itzahak e Tiferet Yaakov. Falou e chamou a terra. Falado significa derramar, e terra refere-se a Malhut. Para estar na congregação de Israel, na perfeição e na alegria. De que lugar ele está com ela? É uma pergunta. Ele repetiu: de Sião, a perfeição da beleza. Elohim mostrou, não é? Lá em Terlim 52, significando Esod de Malhut, que é conhecido como Sião. Então, toda vez que eu vejo a palavra Sião na Torá, eu não estou falando de um lugar nesse mundo. Eu estou falando de Esod aqui do nosso mundo. Essa é a nossa aula de hoje.